Bíblia aí. Pega aí a sua Bíblia. Pega aí a sua Bíblia. Erga aí o mais alto que você puder, na sua palavra. Vamos fazer a nossa declaração. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Se assenta aí se você estiver em pé, se assenta no seu lugar, bastante conforto aí na sua casa. Abra a sua Bíblia, abra também o seu coração. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse de João, capítulo 20, versículo 11. O subtítulo aqui é o juízo de Deus, né? Aqui na minha Bíblia, algumas Bíblias vão usar o juízo final. Diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vamos orar. Eu queria que vocês orassem por mim, aí onde você está, ou aqui, ou na sua casa. Ore por mim, ore por essa palavra. Ore para que Deus fale. Ore para que Deus nos use. Ore para que a gente tenha a condição, a capacidade de falar sobre Ele, dos atributos dEle. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Deus, fale ao nosso coração, Senhor. Libere essa unção, a unção dos santos, a unção que nos guia à verdade. Deus, toda opressão das trevas será destruída. Todo impedimento, toda distração, Pai, será destruída. Tudo aquilo que não quer que essa pessoa aprenda essa palavra seja destruído, anulado, em o nome de Jesus Cristo. Senhor. Toda ave de rapina que quer roubar a palavra, Deus, mas que essa palavra frutifique no nosso coração a 30, 60 e 100 por um, Pai, em o nome de Jesus. Quantos querem, digam amém. Meus irmãos, estamos falando nessa série sobre os atributos de Deus, e nós estamos ministrando sobre os atributos. Hoje pela manhã o pastor Dani ministrou sobre a soberania de Deus. Se você não estava ao vivo conosco aí online, então depois você pega essa mensagem, ouve essa mensagem, soberania de Deus. E hoje à noite eu quero falar sobre a justiça de Deus.
a justiça de Deus e aquilo que a justiça de Deus provoca no sentido de todas as suas ramificações, como a ira de Deus, como o juízo de Deus, né? Alguns vão fazer isso de forma separada. Vamos colocar, por exemplo, o A.W. Pink, ele coloca a ira de Deus como um dos atributos, mas eu queria falar tudo junto sobre a justiça, a manifestação da justiça de Deus, a justiça de Deus propriamente dito, e o que isso nos toca no sentido de conhecermos Deus nos seus atributos, sabendo que Deus é justiça. Nós temos falado, e nós já ministramos sobre nos atributos de Deus, já ministramos sobre a bondade de Deus, já ministramos sobre a fidelidade, sobre o amor, sobre a graça. Temos outras, mas aqui nós vamos precisar disso hoje. Se você não ouviu essas mensagens, eu queria que você depois ouvisse essas mensagens. Você precisa aprender isso, porque nós vamos falar de juízo. E para você equilibrar o que nós estamos falando hoje, você precisa depois ouvir essas mensagens. Mas vamos lá. Quando nós falamos do juízo de Deus, Deus é um Deus justo. Deus é um Deus justo. Logo, Deus não pode deixar o pecado impune ou sem punição. Quando nós olhamos para um Deus justo, e eu tenho pregado há um tempo, né, já venho pregando sobre a graça, sobre o amor, eu creio muito sobre a graça, eu prego sobre a graça, mas a graça de Deus, ela vai esbarrar, ela vai encostar, se eu estou usando uma linguagem que a gente entenda, a graça de Deus, ela vai tocar, ou ela vai ter o limite até a manifestação da justiça de Deus. Nós temos aprendido que os atributos de Deus, eles estão perfeitamente sincronizados, harmoniosamente ali conectados. Então, quando nós falamos de um Deus de amor, falamos de um Deus de graça, um Deus de misericórdia, tudo isso é verdade, mas também é verdade que Deus é justiça e Deus não deixa impune o pecado. Deus não pode, pela sua justiça, pelo seu atributo, deixar o pecado sem punição. Quando nós olhamos para essa verdade sobre a natureza de Deus, A.W. Pink diz uma palavra até sobre a questão do inferno, até um pouco interessante. Ele fala assim: a própria natureza de Deus faz do inferno uma necessidade tão real, um requisito tão imperativo e eterno quanto o céu. Ou seja, quando nós olhamos para a justiça de Deus, quando nós olhamos para o caráter de Deus, para a santidade de Deus, nós percebemos que a justiça de Deus é presente. E se nós falamos da justiça de Deus, em um Deus que não pode deixar o pecado impune, nós precisamos aprender sobre as implicações dessa justiça. E quando nós olhamos a Bíblia, o livro que Deus se revela, o livro que Deus se apresenta, não na sua totalidade, eu gosto de dizer que nem a Bíblia foi capaz de apresentar Deus na sua totalidade e plenitude. Deus não tem palavra para dizer. Agora, naquilo que se pode conhecer pelas Escrituras, Deus vai mostrar, vai revelar para nós que Ele é sim um Deus de juízo, um Deus de justiça. E quando nós olhamos, eu li o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 20, depois nós temos 21, 22 e encerra o rolo sagrado. Então quando nós lemos Gênesis capítulo 3, terceiro capítulo do primeiro livro, Gênesis capítulo 3 fala da queda do homem, e ali nós vamos perceber uma manifestação da justiça divina. Então, pensando nisso, eu posso afirmar que à luz da Bíblia, de livro a livro, de capa a capa, Deus se revela como um Deus de manifestação de justiça, de equidade, de juízo. Quando nós lemos Gênesis, os primeiros momentos da manifestação do que se sabe do relacionamento entre Deus e o homem, nós vamos ver justiça de Deus, baseada em justiça, juízo. E quando nós lemos o último livro, no final do último livro, Deus está trazendo o juízo final. Ou seja, Deus ao longo das Escrituras, Ele fez questão de se revelar, de se mostrar como um Deus que é sim amor, que é sim graça,
um Deus que é fiel, que é bondoso, que é misericordioso e por aí vai, mas um Deus que também é justiça. Para entender um pouco sobre isso, você precisa abra aí Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 28. Olha o que diz aqui: por isso, recebemos-nos um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então aqui está dizendo que é para nós reter a graça e servir a Deus com reverência e santo temor, ou seja, um mesmo versículo, um mesmo contexto que revela o Deus de graça, está revelando o mesmo contexto que revela um Deus de graça, também está mostrando um Deus que é fogo consumidor. Ou seja, Deus que é graça, vou reter a graça, mas a Bíblia também está revelando um Deus fogo consumidor. E quando nós olhamos para isso, irmãos, nós entendemos, eu vou precisar repetir isso várias vezes, é pedagógico, é para martelar. Deus é um Deus que se manifestou ao homem, que trata o homem com graça, com amor, com bondade. Mas nós vamos ver à luz da Bíblia que essa graça, essa bondade, essa fidelidade, o amor, a graça de Deus, ela vai tocar a justiça. E quando toca a justiça, Deus manifesta juízo. Deus é paciente. Um dos atributos de Deus nós ministramos aqui é a paciência. Mas quando a paciência de Deus esbarra na justiça, então Deus manifesta justiça através de juízo. A Bíblia, ela vai colocar uma linguagem como que um cálice sendo cheio, um cálice da ira sendo cheio. Quando esse cálice, quando a maldade do homem vai enchendo esse cálice transborda. E quando ele transborda como um juízo sobre o homem. Nós já falamos sobre Adão, mas deixa eu deixar Adão um pouco de lado hoje, eu quero dar alguns exemplos. Vamos ver o juízo. Olha o juízo de Deus aqui na figura do dilúvio. Abra a sua Bíblia aí, por favor. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Olha o que diz aqui: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Verso 11: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus está tendo paciência com o homem, Deus está amando o homem, tendo graça com o homem, mas chegou um momento que Deus viu que a maldade do homem era tanta, que Deus falou: vou destruir, eu vou derramar águas do dilúvio, eu vou derramar juízo sobre o homem. Então Deus vai, o que alguns teólogos chamam de um novo começo de Deus. Deus separa uma família e a partir dessa família começa de novo. Juízo de Deus, que foi conhecida como as águas do dilúvio. Juízo sobre toda a terra, sobre todos os ser que havia na terra. Manifestação da justiça de Deus, Deus enviando juízo. Um segundo exemplo eu queria ver, no mesmo aspecto, Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19. Os irmãos conhecem, mas eu gostaria de ler algumas coisas aqui. Gênesis 19 é a história de Sodoma e de Gomorra. Gênesis capítulo 19, versículo 13. Eu queria ler na versão, pode ler na versão que você tiver aí. Pode projetar também na tela das pessoas a mesma versão, mas eu queria ler aqui na NVI, Nova Versão Internacional. Olha só, Gênesis 19, 13. Olha o que os anjos falaram: porque estamos para destruir este lugar,
as acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Verso 23, agora eu vou ler na mesma versão que eu estou usando aqui, ó. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e sobre Gomorra. Nós acabamos de ler que o pecado daquela terra, os irmãos conhecem a história, eu estou trabalhando aqui o juízo, mas vocês vão ver que o pecado era tanto, que até os anjos que foram enviados à casa de Ló, certamente com aparência humana, aparência física, né? Assim como lá em Hebreus diz que alguns hospedaram anjos sem saber, ou seja, alguns anjos, a Bíblia faz entender que tinham uma aparência semelhante à dos homens, que eles se manifestavam entre os homens com aparência similar, e esses anjos, quando chegaram à casa de Ló, aqueles homens queriam deitar com esses anjos. O pecado subiu de uma tal forma ao coração de Deus, que Deus disse: nós vamos destruir esse lugar, e Deus derrama juízo. Quando ele derrama fogo e enxofre, ele vai destruir toda Sodoma e Gomorra, numa manifestação de juízo de um Deus de justiça. Eu queria ainda que os irmãos observassem, agora vamos ver Deus trazendo juízo não a uma nação, a uma cidade, mas a homens específicos. E o primeiro que eu queria colocar aqui era Nabucodonosor. Abra a sua Bíblia comigo em Daniel. Eu queria também pedir paciência aos irmãos, que esse é um tipo de palavra que eu preciso parar nos textos e trazer exemplo, para a gente ver o Deus de juízo. Isso é pouco pregado, irmãos. Isso é pouco pregado. Um Deus que manifesta juízo, justiça, um Deus que derrama ira. Daniel, capítulo 4, versículo 29. A ira de Deus sendo derramada, a justiça de Deus aqui sendo vista, derramada sobre a vida de um homem chamado Nabucodonosor. Meu texto saiu aqui, deixa eu voltar lá. Daniel 4, 29, olha só. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse, olha o que o rei disse, olha só. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu glorioso poder e para a glória da minha majestade? Olha Nabucodonosor dizendo isso aqui, irmãos. Eu edifiquei com o meu glorioso poder para a glória da minha majestade. 31. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de dentre os homens, a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-á 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Irmãos, pensa num homem grande. Alguns historiadores dizem que Nabucodonosor foi o primeiro rei, com Babilônia, o primeiro reino a globalizar o mundo conhecido, a conquistar o mundo conhecido da época. Temos grandes impérios do mundo antigo e não dá para falar deles sem falar de Babilônia, os persas, os gregos e os romanos. Toda vez que vamos falar de potência do mundo antigo, potência em guerra, em beleza, em estrutura, em leis, o nome Babilônia vem. Até a Bíblia, quando vai falar Babilônia, fala grande Babilônia. A Bíblia diz que Nabucodonosor era rei de reis. Mas o juízo de Deus veio sobre esse homem. E quando o juízo de Deus veio sobre ele, a manifestação da justiça de Deus veio sobre esse homem que era poderoso.
Mas hoje nós falamos sobre soberania de Deus, aquele que é mais poderoso do que qualquer rei. Nabucodonosor é rei de reis, mas aquele que é rei dos reis se manifestou e disse: Nabucodonosor, eu vou tirar o seu reino, e não só tirar o teu reino, eu vou te colocar para pastar com os animais. Nabucodonosor, se você ler a partir do versículo 33 em diante, Nabucodonosor foi comer comida de animais, cresceu nele um aspecto como de animais. Aquele homem enlouqueceu e ficou no campo. A manifestação da justiça de Deus. Agora olha o 37, olha o reconhecimento do próprio Nabucodonosor. Agora pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Nabucodonosor, o homem mais importante do seu tempo. Deus manifesta juízo contra a soberba, e aquele homem vai pastar com os animais, e no final ele reconhece: Senhor, o Rei do céu, não é Rei da terra, o Rei do céu tem poder, pela sua justiça, de humilhar os que andam na soberba. Então, irmãos, nós vemos aqui a manifestação da justiça de Deus contra o rei Nabucodonosor. Agora aqui em Daniel também nós temos uma outra manifestação da justiça de Deus contra um homem chamado Beltsazar. E a continuação da leitura, Daniel capítulo 5. Eu parei em Daniel 4:37, vamos ler Daniel capítulo 5, versículo 1. É o rei Beltsazar. Olha que interessante. O rei Beltsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Beltsazar bebia, apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres de concubinas. O que está acontecendo aqui, irmãos, é que Nabucodonosor, o pai de Beltsazar, havia um tempo atrás conquistado Israel, trazido Israel cativa e trazido os utensílios que estavam no templo de Jerusalém guardado. Então o rei Beltsazar, ele no momento de festa, ele começou a beber do seu vinho, começou a ostentar o seu palácio com concubinas, talvez aqui uma orgia. Então ele traz os utensílios da casa de Deus para a festa, para a bagunça. E então ele vai fazer algo, ele vai profanar as coisas sagradas de Deus. E quando Beltsazar vai profanar as coisas sagradas de Deus, olha o versículo 5. No mesmo instante, apareceu uns dedos de mão de homem, escreviam defronte do candeeiro, na caidura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Olha que cena. O rei está profanando, fazendo uma orgia, fazendo uma festa com concubinas, com amigos, bebendo, ostentando. Mas no momento que ele vai profanar Deus, o dedo começa a escrever na parede. Aquele rei muda o semblante. Aquele rei, as juntas dos lombos relaxam. E o seu joelho começa a bater um no outro de medo. E cortando a história, quando eles chamam um profeta para interpretar, versículo 25. Quando eles chamam Daniel para interpretar, olha o que estava escrito na parede. Você precisa abrir aí, Daniel 5:25. Você precisa abrir esse texto. No meio da profanação das coisas de Deus, Deus escreveu na parede com o dedo. Olha o que está escrito. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Mene, Mene,
Mené, Mené, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Beltsazar vestir Daniel de púrpura, lhe puseram cadeias de ouro ao pescoço e proclamaram que passaria a ser o terceiro no governo de seu reino. Verso 30. Naquela mesma noite foi morto Beltsazar, rei dos caldeus. E Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então está alguém que se acha poderoso, está alguém que se entendia como acima da lei, está alguém entendido naquele tempo, alguém que faz as suas próprias leis. Mas sabe qual foi o erro desses homens, de tanto Nabucodonosor, mas deixa eu falar aqui de Beltsazar. É que eles se esqueceram que a justiça de Deus se manifesta. E quando a justiça de Deus se manifesta, ela se manifesta a grandes e pequenos, a reis e a servos. Agora, quando eu lia isso, irmãos, me deu um temor muito grande de Deus. Mené, Mené, Tekel e Parsim, pesado foste na balança e achado em falta. Pesado foste na balança e te achado em falta. A justiça de Deus. Lembra que a justiça de Deus, ela parece com a justiça, ela parece com uma balança e uma espada. Pesado fostes na balança e te achado em falta. Quando nós olhamos para isso, irmãos, quando a gente vê o juízo de Deus sendo manifesto, pessoas, reis, bebendo, divertindo e profanando coisas sagradas, fazendo uma profanação de coisas sagradas, pegando os copos de consagração em Israel para beber vinhos diante de meretrizes. Mas Deus estava olhando para aquilo e Deus escreveu Mené, Mené, Tekel e Parsim. O homem mais importante do seu tempo, filho de Nabucodonosor, rei Beltsazar, na mesma noite estava morto. Porque com Deus não se brinca. Não podemos profanar o nome de Deus. Não temos permissão para brincar com o nome de Deus. Eu estava meditando sobre isso, irmãos, e veio um temor muito grande no meu coração. Nós brincamos com as coisas de Deus. Nós fazemos piadas com o nome de Deus. Nós só temos permissão de Deus, biblicamente, para usar o nome dele em 3 momentos. Primeiro, orando. Segundo, pregando. Terceiro, ensinando. Mas a gente brinca o tempo todo com o nome de Deus, com as coisas de Deus. E num outro aspecto aqui diz, tem homens que se acham poderosos. Tem homens que se acham poderosos, governos poderosos, homens investidos de uma autoridade terrena, que dá ordem, que manda e desmanda. Mas escuta isso: Mené, Mené, Tekel e Parsim, pesado foste na balança. Irmãos, se Deus pesar um homem,
e esse homem se achar em falta, quando a graça de Deus toca a justiça, e Deus escreve Mené, Mené, Tekel e Parsim, o juízo de Deus é rápido, é iminente. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. O Deus que tocou o homem mais poderoso do seu tempo, Nabucodonosor, tocou o homem mais poderoso do seu tempo, o filho de Nabucodonosor, Belsazar, é o Deus que ainda faz juízo. E talvez alguém fale assim: ah, pastor, mas isso aí foi no Antigo Testamento, pastor. Deus matar um homem soberbo, isso é Antiga Aliança, pastor. Nós estamos na nova era, no Novo Testamento. Então você precisa abrir lá em Atos. Deixa eu partir para o Novo Testamento aqui, lá em Atos, capítulo de número 12. Atos, capítulo 12, versículo de número 21. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou, morreu. E a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Atos capítulo 12, 21 a 23, Novo Testamento. Novo Testamento, um homem Herodes com trajes real, se achando poderoso demais. Um homem com traje real e o povo clamando, aclamando: é um Deus, é um Deus, é um Deus. E um anjo desceu, feriu, e ele foi comido de vermes, algumas versões comido de bicho, e morreu. Um homem poderoso, que tentou roubar a glória de Deus, e Deus manifestou. Irmãos, a ira de Deus já havia acendido contra esse mesmo Herodes. Manda matar Tiago, decapita Tiago, mandou prender Pedro. E no momento que ele aclama a glória para ele, se coloca como um Deus, a graça, o cálice da ira de Deus sobe de tal forma que aquele homem morre na presença de todos, e ele é comido de bicho, comido de verme, porque o Deus da antiga aliança, que tratava com juízo ao mundo inteiro, como aconteceu em Gênesis 6, a cidades como Sodoma e Gomorra, a homens, reis poderosos, como em Daniel 4, Nabucodonosor, Belsazar, é o Deus da nova aliança, que ainda julga, que ainda tem juízo, justiça, e manifesta a sua ira por meio da sua justiça a homens como o rei Herodes. Volta algumas páginas ainda aqui, tempo da igreja, Atos capítulo de número 5. Os irmãos conhecem o texto, Ananias e Safira. Entrando certo homem, Atos 5, entrando certo homem chamado Ananias com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Verso 5. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, morreu. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e morreu, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Verso 8. Verso 7. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Chegou lá, não sabia de nada, inocente. Vou fazer igual meu marido, eu vou enganar os apóstolos. Aqueles caras lá só ficam na oração, né? Povo bobo. Vou enganá-los.
Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhes: dize-me, vendeste por tanto aquela terra? Olha a oportunidade de Deus, irmãos. Eu estou falando de juízo hoje, irmão, de juízo, mas nós temos palavra aqui, milhares de palavras sobre a graça, sobre o amor. Olha a graça. Vendeste por tanto aquela terra? Ela poderia dizer: não, de fato nós vendemos por outro preço, toma aqui tudo, ou não desce nada. Ela respondeu: sim, portanto. Olha a palavra de Pedro para ela. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro, expirou e morreu. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. Verso 11: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Nós estamos aqui em qual lugar? No Novo Testamento? Antigo Testamento? Tem crente que acha que juízo de Deus, manifestação de juízo de Deus é lá para o Velho Testamento. Não, o Deus do Velho, Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. Manifestação de justiça, manifestação de juízo. E o último exemplo aqui, irmãos, nós vamos voltar para o texto. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Romanos, no capítulo 1. Capítulo 1 de Romanos. Nós vamos trabalhar um segundo aspecto da justiça de Deus, do juízo de Deus. Romanos capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Verso de número 22. Verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Depois você vai ver de novo essa palavra aqui no versículo 26. Por causa disso os entregou Deus às paixões infames. Lembra que eu li Apocalipse capítulo 21, capítulo 20, versículo 11, desculpe. Lá fala do juízo final. Lá fala do grande juiz num trono de santidade. Agora, quando nós olhamos para Apocalipse, o julgamento final, e nós olhamos para Romanos capítulo 1, por causa disso Deus os entregou. E aqui está uma manifestação de justiça e juízo de Deus, talvez um grande juízo, talvez maior do que punir, porque nós sabemos que um homem entregue a si próprio, ele está indo à sua autodestruição. Um homem solto, o ser humano solto, a fazer aquilo que apraz a sua própria vontade, ele está caminhando para a sua própria destruição, ele está caminhando para a sua própria morte. E o que aguarda para ele? E o que aguarda esse homem? Hebreus 9, 27. Ao homem foi dado o direito de morrer uma só vez, depois vem
Apocalipse 20, versículo 11, juízo de Deus. Então, alguns homens, mulheres, eu falo homens no sentido geral da palavra, alguns homens estão fazendo o mal, estão cometendo injustiça, perseguindo a igreja, estão perseguindo o órfão, a viúva, estão profanando o templo de Deus, estão vivendo uma vida com a sensação de impunidade. Nada acontece comigo, lá, nada acontece, lá, Deus não julga. Mas essa pessoa não sabe que o pior julgamento de Deus é Deus deixar você viver como você vive, porque você não escapa de Apocalipse 20, 11. Pastor, me explica melhor. Alguém que é tratado por Deus, e Deus fere, tal como o pai castiga um filho, essa pessoa no castigo, essa pessoa pode encontrar lugar de arrependimento. Mas alguém que vive ao bel prazer, fazendo injustiça e maldade, essa pessoa não vai achar lugar de arrependimento, e o que aguarda essa pessoa é o inferno. Eu estou pregando sobre a justiça de Deus. É por isso que Lucas capítulo 3, versículo 7, João Batista está pregando uma palavra de arrependimento, dizendo assim: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ou seja, existiam fariseus, escribas com roupas religiosas, mas se tem uma coisa, eles tinham aparência, mas não escapariam da ira vindoura. Existe uma ira preparada, ira para o dia da ira, uma ira de Apocalipse 20, 11, está preparada. E é por isso que João está pregando, dizendo assim: arrependa-se. Arrependa-se para escapar da ira. Agora, quando o ser humano tem uma falsa sensação de impunidade, de não tem nada a ver, irmãos, a pior mensagem que pode ter no Evangelho é a mensagem da graça barata. Pode fazer tudo, porque afinal de contas nós estamos na graça. Pode fazer qualquer coisa, afinal de contas a gente está na graça. Vive do jeito que você quiser, faz o que você quer, afinal de contas Deus tá aí, está na graça. Esses dias, irmãos, tem um tempinho, forma mineira de falar, há um tempo atrás, uma mulher lá de Minas chegou para mim, uma irmã separando, divorciando, falou para mim assim: pastor, eu vim de outra igreja e o pastor me aconselhou algo. Eu falei: o que ele aconselhou? Falou comigo assim: irmã, se você não está sentindo feliz no seu casamento, pode separar, porque Deus não quer, né? O Deus que ama não quer os seus filhos infelizes. Irmãos, isso é uma mensagem de anátema, isso é uma mensagem, irmãos, de inferno, isso é uma mensagem de destruição, isso é uma mensagem que não é bíblica. Irmãos, nós estamos correndo um risco de transformar o Deus Santo, 3 vezes santo, em um amiguinho da gente. Existe uma linha tênue nesse negócio. Ai, Deus é meu amiguinho, vamos passear no parque. Deus é meu amiguinho. E a gente esquece que o mesmo Deus de graça, de juízo, é o Deus que vai manifestar a ira dele. Abra sua Bíblia comigo, 1 de Coríntios capítulo 5. Coríntios 5, eu vou explicar isso aqui com a atitude do apóstolo Paulo. Eu vou explicar o que eu acabei de dizer com 1 Coríntios 5. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Se você não conhece esse texto, marca esse texto, marca esse texto aí, marca ele. Eu estou te pedindo, por favor, marca esse texto aí. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade
e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, a saber, quem se atreva a possuir, a deitar com a mulher de seu próprio pai, e contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? O que está acontecendo aqui? O pecado dessa igreja, desse meio, estava tanto, que lá no meio do povo de Deus, havia imoralidade tamanha, que nem no meio dos gentios. Deixa eu falar como linguagem nossa. Pecado de imoralidade tal, que nem no meio do ímpio se vê. E a igreja andando soberba, o pecado dentro de uma maneira tão terrível de imoralidade que não se vê nem no ímpio. Paulo está dizendo assim: filhos, vocês são igreja, e no meio de vocês tem pessoas deitando com a mulher do próprio pai. Nem no mundão vê essas coisas, e vocês não lamentam, vocês não choram. Ao invés disso, vocês estão andando como soberbos. Agora olha o versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoas, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. E eu confesso, irmãos, que eu demorei a entender esse texto. Eu já lia e relia, irmãos, eu vou confessar algo, eu não entendia muito, porque afinal de contas o apóstolo Paulo é o apóstolo da graça, ele é o apóstolo dos gentios, ele foi receber o evangelho do próprio Jesus, não de carne nem de homem, ele pregou sobre perdão de pecados. Aí eu não entendi como assim entregar um cidadão a Satanás. Aí eu estava lendo um livro do John Bevere, A Kryptonita. Se você nunca leu esse livro, leia esse livro, A Kryptonita. E John Bevere me explicou esse texto, e eu comecei a entender num contexto geral. Porque aquela igreja estava andando soberba, como se nada tivesse acontecendo, imoralidade no meio do povo, pecado à riveria, como diz o jovem, à solta, uma pá de pecado rolando, todo mundo vivendo da forma que bem entende, se dizendo igreja. Soberba, minha igreja, eu tenho um prédio assim bonito, né? Um ar-condicionado gela, as cadeiras são almofadadas, a transmissão bonita, e sei lá o que eles falavam. A igreja andando soberba. A gente estuda teologia, na melhor faculdade aqui do Brasil, eu não sei, eles estavam soberbos e o pecado tomando conta. Sabe o que estava acontecendo? Lembra do juízo final? Quando Paulo tirou aquele homem, Paulo deu para aquele homem, escute isso, oportunidade de arrependimento. Aqueles homens estavam vivendo como crentes, mas eram piores do que os ímpios. Sabe qual é o problema da igreja para quem não se converteu, está dentro dela? É que a pessoa vai cantar louvores, vai pregar, levantar a mãozinha e achar que está tudo bem, mas no dia do juízo final, deixa eu voltar aqui. Se aquele homem continua
aquele homem ia continuar com um arrependimento superficial ou falso. Agora, quando ele foi entregue ao mundo, a fim que Satanás tocasse, olha aqui, para que seja salvo no dia do Senhor. Paulo não está pensando no agora. Aquela igreja carnal talvez julgasse Paulo, dizendo assim: o apóstolo Paulo, né, ele não tem paciência, falou tanto de graça e agora não. Paulo poderia estar sendo julgado por essa igreja, mas Paulo não estava pensando no momento. Paulo estava pensando na ira vindoura. Eu vou ajudar esse cidadão, colocando ele para fora, disciplinando, para que esse cidadão um dia arrependa, e se ele arrepender, ele se converta de verdade e escape da ira vindoura. Irmãos, pega essa palavra. A pior coisa que pode acontecer para alguém que frequenta a igreja é achar uma salvação que nunca existiu. Abra sua Bíblia em Mateus 6. Eu estou pregando sobre a justiça e o juízo de Deus. Nunca esqueça do contexto. Mateus capítulo 6. Desculpe, gente, Mateus 7, verso 21. Você está com 1 Coríntios 5 fresquinho na mente aí? Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás no céu. Nem todo que diz Senhor, Senhor, nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Olha o 22. Muito naqueles dias hão de dizer, não é pouco, são muitos. Muito naqueles dias hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Esse texto mostra, irmãos, surpresa. Esse texto mostra alguém que estava na igreja e se achava: eu estou salvo, Senhor, eu estou bem, né? Porque eu frequento uma igreja, eu estou bem. Não, eu vivo a minha vida de qualquer jeito, mas eu exerço os dons. Eu vivo a minha vida de qualquer maneira, mas eu tenho um cargo na igreja. Não, eu vivo a vida com imoralidade sexual. Eu peguei a mulher do meu pai. Eu vivo de qualquer jeito, mas eu sou talentoso nos meus instrumentos. Eu prego bem, eu canto bem, eu faço evangelismo. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu organizo a igreja, eu limpo a igreja. Irmãos, se a gente não colocar a nossa vida no altar de Deus, a igreja, ao invés de bênção, vai ser uma armadilha para o dia do juízo final. Surpresa! Alguém talvez chegando no juízo: Senhor, está chegando aqui um pastor. Não te conheço não. Não, mas Jesus, olha bem, olha aqui bem, olha para minha cara, Jesus. Olha aqui, Jesus, olha aqui, Senhor, a minha blusinha social, cara de crente, Senhor, olha aqui, Senhor. Nunca te conheci não. Você apontou o caminho para as pessoas, mas você mesmo não entrou nele. Está entendendo o porquê de 1 Coríntios capítulo 5? Para não ter surpresa no último dia. Para não haver surpresa no último
dia, ou no dia do Senhor. Sabe uma coisa, irmãos? Jesus também falou sobre isso. Mateus 10, versículo 28, sobre o temor. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Mateus 10, 28. Se alguém apontar um revólver e nos ameaçar de morte, irmãos, a gente fica com medo. A gente fica com medo. Se alguém que tem poder de matar mesmo, pessoas do mal ou da justiça, que fala, vão matar você. Tem gente que muda até de país com medo. Eu não estou dizendo que está errado não, vai proteger a sua vida. Porque nós temos medo que alguém mate o nosso corpo. Isso é um medo que é até bom, que é até uma defesa. Mas Jesus vai além, ele fala assim, não temeis o que pode matar o corpo, ou seja, o homem. Agora nós precisamos temer aquele que pode matar o corpo e lançá-lo, a alma, no inferno. Sabe qual é o problema? A gente teme os homens, teme as pessoas, teme aqueles que têm autoridade, e a gente trata Deus, repito, como um coleguinha. Meu coleguinha. Deixa eu fazer uma pergunta, irmãos. Um pai, ele é pai de um filho ou ele é coleguinha do filho? Ah, pastor, eu sou amigo do meu filho, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas mais do que colega, mais do que amigo, se você não for pai dele, não corrigir, não ensinar, não disciplinar, você foi colega, amigo, mas nunca foi pai. Eu não vim aqui pregar que Deus não é amigo, que Deus não tem intimidade. Eu vim dizer que as pessoas estão parando por aí. Alguns cantam uma intimidade que nunca viveram. Toda intimidade, ela é carregada de responsabilidade. Quanto mais intimidade, mais responsabilidade. E nós estamos numa geração que fala muito de intimidade sem ter responsabilidade. Alguém que está namorando tem pouca responsabilidade, consequentemente pouca intimidade. Alguém que namora não tem a responsabilidade ainda no tamanho de um casamento sobre a namorada, mas ele não deveria passar da mão e de um beijo. Agora, alguém que casou, ele passa a ter muita responsabilidade. Esse homem agora é um pai de família, ele é o provedor, ele é o protetor. A responsabilidade aumentou. Ele não pode mais olhar para outra mulher, ele não pode mais, acabou todas as possibilidades de outra mulher, mas em consequência a intimidade aumenta. Agora a nossa geração quer intimidade sem responsabilidade. Nós não podemos temer apenas o homem. Nós precisamos temer a Deus. Jesus falou sobre o inferno. Abre em Lucas, capítulo 16, versículo 19. Jesus pregou sobre o inferno. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico.
até os cães vinham e lamber-se as úlceras ou as chagas. Acontecer morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha o versículo 23, no inferno, algumas versões no Hades, no inferno, estando em tormentos, olha o juiz de Deus, no inferno, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e então clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse porém Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora porém a quem ele está consolado, tu em tormentos. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Meus irmãos, Jesus está contando essa parábola para ensinar, e ele está pregando sobre o inferno. E é interessante que esse homem rico vivia uma vida esplêndida, de linhos finos e púrpura. O dinheiro não pôde comprar a salvação dele. Hoje se prega uma vida de luxo. Eu não tinha rede social, mas eu entrei no Instagram, eu fiquei sentindo até mal, porque toda hora tem um cara milionário querendo que eu fique milionário. Toda hora alguém no celular está filmando uma Mercedes, dizendo assim: eu posso te ensinar a ganhar uma Mercedes em 10 dias. Toda hora tem. Eu estou até sem graça. Eu trabalho desde 12 anos de idade, eu estou me sentindo até mal. Que parece que a sensação que eu tenho é que... Isso é uma outra pregação. Isso é uma outra pregação. Mas eu não sei se os irmãos... Toda hora alguém vai me ensinar a ganhar 1 milhão em 6 dias, em 7 dias, em 15 dias. Mas a nossa geração está um tal de esplendor, de púrpura, viver regalado. E sabe o que eu me lembro, irmãos? Do almoço do pregador Lu. Então vê se vigia. E se hoje for o seu último dia, e de que valeu toda a correria? Não valeu de nada. Isso não vale nada. Para que tanto dinheiro? Não adianta pôr no bolso do terno. Eles não aceitam isso lá no inferno. Então vê se vigia. O pastor está pregando contra o dinheiro? Não. Talvez eu conquiste a minha Mercedes em 7 dias. Eu estou dizendo que Jesus está dizendo que um homem que tinha tudo, e no inferno, ele não tinha nem, na parábola de Jesus, ele não tinha nem uma gota d'água na língua. Jesus pregou sobre o inferno. Eu quero ler de novo a frase de A.W. Tozer. A própria natureza de Deus faz do inferno uma necessidade tão real, um requisito tão imperativo e eterno quanto o céu. O inferno é real. O inferno é real. Vamos continuar? Versículo 27. Eu não ia ler, mas veio aqui agora, irmãos. Eu estou com um olho, como diz aqui o ditado lá em Minas, eu estou com um olho no gato e o outro no peixe. Eu estou olhando para o relógio aqui e eu queria pregar, e é uma mensagem que eu preciso pregar de verdade. Eu preciso parar para ler os textos, e o tempo está passando, mas se está em casa aí, você vai suportar isso comigo, em nome de Jesus. Eu não ia ler, mas eu vou continuar lendo, porque veio algo no meu coração aqui, na minha mente. Ainda no capítulo 16, no versículo 27. Então replicou, aqui é o rico que foi para o inferno: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão:
eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. 30. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Duas coisas eu aprendo com esse homem rico que foi para o inferno. Duas coisas na realidade do inferno, nesse diálogo que Jesus está contando agora, entre um homem no inferno e o próprio Deus, aqui no símbolo do próprio Abraão. Um diálogo entre Deus e alguém que está no inferno. Olha que interessante essa palavra de Jesus. A primeira coisa que eu aprendo aqui é: aquele homem precisou chegar no inferno para crer que o inferno existe. E sabe qual é a minha aplicação para nós? Não podemos chegar no inferno para crer que ele é real. Eu quero repetir isso. Nós não temos que chegar no inferno para dizer assim: é real. Aí não pode sair mais. Você não precisa chegar no inferno para falar: o que o pastor Nilson pregou é a verdade. Segunda coisa, ele lembrou que tinha familiares que certamente também estavam vivendo a vida. Esses familiares aqui, a Bíblia não diz, mas eu fico pensando que herdou os bens dele e agora ia viver uma vida regalada de púrpuras, esplêndida de linho fino. E aquele homem diz assim: manda um morto lá para convencê-lo, porque para convencer aqueles meus irmãos é difícil, hein? Não, mas lá eles têm a Lagoinha de Promissão, e eles têm lá o pastor Nilson. Não, Deus, você não entendeu, o Nilson não dá conta daquele negócio. A Lagoinha de Promissão não dá, tem que mandar um morto lá, porque aí vai ver um cara morto, aí ele vai persuadir. E a palavra é essa: você não ouvir a Bíblia e não ouvir o pastor Nilson, não vai crer, ele não vai crer ainda que um morto ressuscite. Sabe o que Deus está dizendo aqui, irmãos? Eu conheço pessoas que caíram de moto, rolaram por debaixo de uma carreta e não sofreram nada. Eu conheço pessoas. Eu conheço pessoa que tomou tiro e a bala ficou no bolso com uma caneta e não entrou no peito da pessoa. Eu conheço pessoas que tomou tiro de raspão na cabeça. Eu conheço pessoas que sofreram todo tipo, e passa alguns dias, fala de Deus, daqui uma semana, 2, 3, um ano no máximo, está vivendo a mesma vida. Se alguém visse um morto, ia impressionar, talvez um ano. Mas sabe o que Deus está dizendo? Se a palavra de Deus não convencer, se a palavra de Deus não gerar arrependimento, se a pregação de Deus não gerar arrependimento para a salvação, nada mais convence, nada mais transforma. Vamos terminar. Queria pedir aos nossos músicos para me ajudar aqui, por favor. Enquanto isso, você abre Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Estão comigo ainda, irmãos? Estão comigo? Eu vou abrir aqui uma plataforma aqui para ver quem está comigo aqui. Espera aí. Estão comigo ainda? Me suportaram até agora? Apocalipse 20, 11. Olha só, as considerações. Eu ia trabalhar mais tempo aqui, mas eu vou fazer as últimas considerações. Vi um trono branco, e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aquele que está sentado no trono, a terra e o céu fugiram da presença. Olha que interessante isso. Aquele que está sentado no trono, a terra e o céu fugiram.
Ele está sentado num trono de santidade, um trono branco. Ele vai julgar conforme a sua equidade, baseado na sua santidade. Aqui não há um temor comum, é um temor de espanto tão grande que até o céu e a terra já fugiram da presença dele. Aquele que está sentado no trono, Jesus, aqui não se apresenta como um advogado. Aqui ele está como um juiz. Versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram os livros. A justiça da terra, ela às vezes dá os seus jeitos e meios de fazer escapar os grandes e julgam os pequenos. Mas aqui, no juízo de Deus, juízo final, a visão aqui eu vi os mortos, grandes e pequenos, reis e servos, se apresentando diante de Deus, e Deus abrindo o livro, e nesse livro estavam as obras. As obras. As obras. Dia tal, 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 tal. Dia tal, 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 tal. E aqui não tem advogado para ler nas entrelinhas. Aqui não tem advogado para... Aqui não tem apelação. Essas leis aqui não tem brechas. Aqui não é a Constituição que qualquer um rasga aí hoje em dia. Grandes e pequenos. Ah não, quem está chegando agora é o doutor fulano de tal. Traz. Aqui está dizendo isso aqui. Quem está chegando agora é o PhD fulano. Os grandes e pequenos. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mal os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Há um temor, irmãos. Todos nós, grandes e pequenos. Ah, pastor, eu sou rico, sou milionário. Ah, pastor, eu sou necessitado, pastor, estou abaixo da linha da pobreza. Pastor, eu moro numa mansão. Pastor, não, eu moro na rua. Todos. Lá não vai ter pastor e ovelha, todos. Lá não tem funcionário e patrão, todos. Lá não vai ter negócio de crente e ateu, todos. Todos. E o livro vai ser aberto. Hoje você tem o direito de viver como você quer. Eu creio em livre-arbítrio. Eu creio. Eu respeito quem não crê. Eu creio. Vive do jeito que você quer. Fora da igreja ou dentro da igreja. Nós lemos 2 tipos de texto aqui. Mas você não escapa
do juiz de Deus. Aqui se pode pagar propina em tribunais. Aqui é um jogo de interesses. Mas lá, no último dia, todos nós vamos ter que apresentar diante daquele Deus cuja terra e o céu fugiu da presença. A terra teve medo de Deus. Um Deus que a gente brinca com ele. A Bíblia diz que até Satanás treme. 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 Se caísse sobre nós agora uma revelação do temor de Deus, de quem Deus é na sua ira, iria acontecer conosco o que aconteceu com o rei Belsazar. O nosso quadril ia amolecer e o joelho ia bater um no outro, de medo da presença de Deus naquele último dia. Obra. Pega a sua ceia. Pega a sua ceia. Pega o cálice e o pão aí, por favor, pega aí. Pega o cálice e o pão. Quando você olha para o cálice, olha para o pão, eu fico vendo o Getsemane, vem na minha cabeça, irmãos. Porque a oração é: Senhor, se possível afasta de mim esse cálice para que eu não beba, mas todavia seja feita a sua vontade e não a minha. Tem muita gente que acha que o cálice ali era a cruz, os cravos, os açoites, a humilhação. O temor de Jesus era o cálice da ira de Deus, que estava para ser derramado sobre ele. Quando você olha para a cruz do Calvário, você consegue enxergar. Eu falei dos atributos de Deus de amor, de bondade, de fidelidade. Na cruz do Calvário é o único lugar que a ira de Deus, na sua justiça, cruza com o seu amor na sua bondade. Na cruz do Calvário você olha e vê: olha como Deus me ama. E ao mesmo tempo você vê: olha como Deus não deixa o pecado impune. Na cruz do Calvário você olha e pensa: olha quão importante eu sou. E ao mesmo tempo vê: ó, quão miserável sou. O corpo dele foi dilacerado. O sangue de Cristo foi derramado naquela cruz. E em Isaías 53, a palavra diz que Deus agradou moer Jesus. Por quê, pastor? Porque Jesus estava satisfazendo plenamente a justiça de Deus. No último dia, quando Deus abriu os livros da sua vida e da minha, o nosso nome precisa estar escrito no livro da vida. Porque se o seu nome estiver escrito no livro da vida, a sentença sobre o pecado, que Deus não pode deixar impune,
caiu sobre Jesus na cruz do Calvário. João 3, 16, 17 e 18. E se você recebeu a Jesus, você não é salvo pelas obras, mas as obras mostram para você mesmo que você é salvo ou não. Tem pessoas que caem, e glória a Deus que Deus levanta elas, mas tem pessoas que vivem caídas, numa vida de imoralidade. Eu questiono muito essa fé. Eu estou pregando sobre o juízo de Deus. E quando nós olhamos para a cruz, olha aí para o cálice e para o pão na sua mão. Quando nós olhamos para aquela cruz, para o sangue, para o corpo, nós olhamos para a manifestação da ira de Deus. John Stott diz algo, eu gosto muito de repetir. Eu não sou cristão porque a fé cristã é atrativa. Eu sou cristão porque a fé cristã é verdadeira. Ou a gente recebe Jesus de verdade no nosso coração, ou a gente deixa de ser frequentador de igreja e passa a ser cristão genuíno. Ou a gente vai ter que encarar não um advogado, mas um juiz. Hoje eu chego até você com essa palavra. Eu estou com um símbolo da graça também na mão, da aceitação de Jesus, perdão de pecados na mão. Hoje Ele é o seu advogado. João 2:1. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, eis tem um advogado. Mas Apocalipse 2:11, Ele não é advogado, Ele é juiz. Ele é juiz. Ele é juiz. Na sua mão está o símbolo da graça, que esbarrou a justiça, ira e amor. Justiça, bondade. Todos juntos, comamos o pão e bebamos o cálice. Proclama tua glória, pois ressuscitou.
Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Nunca aceite que alguém pregue para você a graça barata. Nunca aceite que alguém pregue para você um evangelho de Deus que não te requer responsabilidade. Deus não poupou o próprio Filho por nós. Nunca aceite que alguém pregue um evangelho para você que não requeira transformação de vida. Nunca aceite que alguém pregue para você o evangelho que se limita a coisas materiais. Porque todos nós vamos ter que encontrar com Jesus. Deixa eu terminar falando isso. Nosso Deus é eterno. Ele manifesta a justiça dele. Nós chamamos de eternidade passada e eternidade futura. Na eternidade passada, Deus exerceu justiça quando Ele expulsou Lúcifer do céu. Isaías 14, Ezequiel 28 também. Ele expulsou Satanás, o Lúcifer que virou Satanás. Eternidade passada. Eternidade futura. Os mortos estão ressuscitando para prestar conta. Ah, pastor, eu não creio nisso. Você não precisa crer. Você vai viver sem crer. Talvez alguém diga: eu não creio nas leis da gravidade. Nunca estudei sobre lei da gravidade. Mas se ele cair de um prédio alto, ele vai morrer da mesma forma. A gravidade está pouco se lixando. Se alguém sabe sobre ela, estudou sobre ela, sobre física e etc. Você não precisa crer. Você vai chegar. Eternidade futura. Os mortos de todas as épocas, de todos os lugares, de todos os tempos, ressuscitarão para encontrar aquele que se assenta no trono. E se eu fosse você, se você está me ouvindo agora, e se você sabe que o seu nome não está no livro da vida, e eu estou falando de livro da vida, não estou dizendo de número de membro numa igreja.
livro da vida. Se você sabe que o seu nome não está escrito no livro da vida, eu estou aqui como meio de graça para alertar você. Para alertar você. É tempo de arrependimento, de receber a Jesus como Salvador e mudar a vida. Eu queria fazer a última oração. Você vai colocar a mão na altura do teu peito. Ora assim comigo: Senhor Jesus, eu abro meu coração e eu reconheço que sou pecador e não posso salvar a mim mesmo, mas arrependido eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe de volta. Eu oro por você agora, que recebeu a Jesus como seu Salvador. Eu oro por você que voltou para a casa do Pai. Eu oro por você que frequenta uma igreja, havia recebido a Jesus, nunca se desviou da igreja, mas vivia o mundo da igreja. Eu oro para que o temor tome o teu coração. E se você está chegando agora para Jesus, ou se você está reconciliando com Jesus, está aparecendo agora aí na sua tela o número do nosso telefone, ele também é um WhatsApp. Ligue para nós, envie uma mensagem para nós. A igreja estará aberta de 8h30 às 18 horas. Você pode passar aqui, se você for de promissão. Nós queremos orar com você, atender você e te ajudar nessa nova caminhada, em nome de Jesus. Levanta a sua mão, deixa eu terminar. Que a graça do Senhor Deus, o Pai, a consolação do Filho e a doce comunhão do Espírito esteja na sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Vai em paz, Deus te abençoe. Não se esqueça, Deus é amor, mas é fogo consumidor. Te abençoe.